A salvação é pela graça. Então, o que você está fazendo na extinta lei de Moisés? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Saia dessa queda de braço com Deus. Viva a graça de Jesus. Questionar a Deus? Não, jamais. Nós não somos maiores do que aquele que congrega em si todo o poder nos céus e na terra. Nós temos sim que aceitar tudo o que Ele fizer e agradecer a Ele todos os dias, porque um dia Ele nos deu vida, porque Ele nos mantém em vida. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Ele não tem obrigação nenhuma para conosco. Mas Ele fez por amor. E é sempre conveniente amarmos, meus irmãos, a quem nos ama também. Graça e paz, meus amados irmãos, vasos criados para a honra e para a glória do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Louvado e exaltado seja o Senhor, que nos amou e nos adotou como seus filhos amados. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente a tua fé em Deus, o teu amor por Deus e o teu temor de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, quem é maior, mais importante e mais poderoso, Deus ou o homem? A resposta das pessoas a essa pergunta é mecânica e é lógica. Na prática, é uma resposta dada da boca para fora.
Muitos irmãos proclamam a soberania de Deus com os seus lábios, mas a negam nos seus corações e nas suas atitudes e comportamentos. Isso ocorre pela falta do conhecimento bíblico, pelo desconhecimento do coração de Deus e principalmente pela soberba humana, o que acarreta uma sucessão de erros graves, herdados de outros irmãos que também não possuem o devido conhecimento de Deus e tratam ao Senhor como se ele fosse uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Deus nos deixou a sua palavra não foi para acreditarmos nas palavras dos homens, foi para conhecermos, crermos e seguirmos a sua palavra libertadora e geradora da fé salvadora. Muitos são os detalhes que são desconhecidos ou ignorados pelos irmãos acerca do nosso Criador, e as pessoas moldam Deus a seus gostos e adotam para si deuses criados sob medida para atender às suas próprias necessidades e expectativas. Mas é claro que isso não está correto e não agrada a Deus, porque a palavra de Deus nos fala de um único Deus verdadeiro, o que por si só já define todos os demais deuses como falsos e objetos de idolatria. Ou aceitamos o único Deus, o Criador e Redentor, da forma como ele é, ou o estamos negando. E todos os que negarem ao Senhor serão por ele negados diante dos anjos de Deus. Infelizmente, isso é o que está ocorrendo com a maior parte dos irmãos que estão caminhando a passos largos em direção à porta larga, porque justamente não se dedicaram ou não encontraram tempo ou interesse em conhecer as verdades de Deus. Não haverá maior decepção para uma pessoa de Deus no juízo final do que ouvir você para a esquerda. Sim, porque as ovelhas serão direcionadas para a direita do Senhor, para o merecido descanso eterno. E os bodes irão para a esquerda, para o fogo eterno e para a morte eterna. Porque sendo provados nesta vida, foram reprovados. Quem não segue a Deus, zomba de Deus. Mas o Senhor deseja que nós sejamos bem-sucedidos. Ele nos deixou a sua palavra. Ele enviou os seus profetas, que falaram e falam continuamente às ovelhas de Deus, levando a elas o conhecimento. Porque está escrito que o povo de Deus foi destruído pela falta de conhecimento. Mas as pessoas se agarram às palavras que lhes agradam. Elas ignoram a palavra de Deus, negam a vontade de Deus, matam os profetas de Deus e ainda dizem que são salvas. Mas também está escrito que a soberba precede a ruína.
Predestinação é uma palavra bíblica. Ela aparece em todas as Bíblias. Mas por que razão, praticamente, ninguém prega sobre ela? Ou ninguém concorda com ela? Porque poucos são os que creem na palavra de Deus e aceitam a soberania de Deus. Essa é a verdade. O homem se auto-engrandeceu e se postula como sendo mais importante do que o Deus Criador, com mais poder daquele que é o Todo-Poderoso. O homem se crê com poder para decidir até mesmo a sua salvação eterna. Essas pessoas creem em um homem grande e forte e um Deus anão e anêmico. O homem insinua que é ele quem escolhe se quer viver para sempre com Deus ou não, e que ele pode impor a sua escolha a Deus, e Deus tem que aceitar a decisão dele. Vejam a que ponto chega a audácia humana. A criatura pensa que é maior do que o Criador, justamente como fez Satanás quando foi expulso do céu. Ele queria ser como Deus, queria estar acima de Deus e foi lançado no inferno. É triste a constatação de que as pessoas não conhecem a Deus e nem o poder de Deus e não medem as consequências dos seus atos. Quando falamos de Deus, estamos falando do Rei do Universo. E o homem tão pequeno, um espírito revestido de trapo de imundícia, que é a carne, se ensoberbeceu a ponto de pensar que pode desafiar a autoridade daquele que tudo criou, que criou inclusive ao próprio homem. A igreja foi contaminada pelo diabo com uma mentira que eles chamam de livre-arbítrio, que em síntese significa o direito de desobedecer a Deus. Mas, como toda desobediência a Deus é pecado, livre-arbítrio seria um suposto direito de pecar, algo que Deus nunca nos deu. E como o pecado conduz à morte, a sequência seria livre-arbítrio, pecado e morte. Ninguém precisa de livre-arbítrio para obedecer ao Senhor. Quem quer obedecer, obedece e pronto. Essa expressão livre-arbítrio não existe na Bíblia Sagrada, mas está no Manual do Maligno. E existem pastores que, aos gritos, dizem que Deus tem que respeitar o livre-arbítrio do homem. É pura estultícia da carne gritar com Deus e pensar que o homem pode dar ordens a Deus e dizer o que Deus tem que fazer ou não. São pessoas que não entendem que Deus nos dá liberdade para escolher os nossos caminhos nesta vida, mas nos responsabiliza pelas nossas escolhas. O homem pode e deve
andar nos caminhos de Deus, trilhando os caminhos da salvação, mas não pode salvar-se a si mesmo. Cuidado! O único que tem poder para salvar é Deus. É Deus quem vai dizer: servo bom e fiel, ou mau e negligente servo. E o homem, com toda a sua arrogância, sem dizer uma única palavra, será conduzido para onde Deus mandar. Quem quer que Deus cresça em si, precisa diminuir diante dele. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Lucas 12, 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Mateus 25, 21. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mateus 25, 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. João 3, 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Glórias ao nosso Senhor, que veio dos céus para nos trazer a salvação eterna. Predestinação ou livre-arbítrio? A maioria do povo de Deus responde livre-arbítrio, expondo o seu desconhecimento de Deus ou a sua soberba. O conceito e a palavra predestinação estão presentes em diversas passagens bíblicas. Nós iremos apresentar algumas durante esta mensagem. Mas e a expressão livre-arbítrio? Onde ela está? Não precisa procurar. Ela não está na Bíblia. Ela não existe na palavra de Deus. Mas ela está na palavra do inimigo, que com astúcia fez com que Eva pensasse que tinha o direito de escolher a desobediência a Deus e pecar. Deus nos dá ordens para cumprirmos. Ele não nos dá opções. A opção de desobedecer a Deus provém sempre do maligno. No trecho que apresentaremos a seguir, está a origem do livre-arbítrio e do pecado. Ambos provêm do diabo. E ambos chegaram juntos, trazendo a morte. A predestinação expressa a soberania do Deus Todo-Poderoso, que criou o mundo, criou
o homem, e de pleno direito decide que destino dar a cada um de nós. Ele faz o que ele quiser. Já o livre-arbítrio revela a soberba do homem, que não quer se submeter a Deus e alega ter mais poder do que Deus, e que é responsável pela decisão mais importante das nossas vidas, que é a salvação eterna. Dizer que o homem decide sobre a sua própria salvação é uma afronta ao poder de Deus, porque ninguém há como ele, ninguém há acima dele. Mas existem irmãos que empinam o peito e dizem: eu tenho livre-arbítrio para escolher ou não a vida eterna, insinuando que podem impor a Deus as suas vontades. Mas notem bem, eu nunca ouvi ninguém dizer que havia escolhido a morte eterna, que havia decidido ir para o inferno. Nem mesmo esses que ousam afrontar ao Rei do Universo. Isso explica porque Jesus nos deixou dito que a grande maioria irá passar pela porta larga. Essa expressão livre-arbítrio, com o seu pretenso direito de desobedecer a Deus e pecar, notem bem, é utilizada tanto no catolicismo, quanto no espiritismo, no judaísmo, no mormonismo e no budismo, por todo o ateísmo e paganismo em geral. Portanto, não deveria estar entre o povo de Deus, já que nós seguimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que nem mesmo os passos do homem provêm do próprio homem. Vejamos a origem do livre-arbítrio. Peço atenção dos irmãos. E a consequência da soberba humana. Mas vejamos também a verdade da predestinação. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Meus irmãos, o livre-arbítrio, o direito de desobedecer a Deus, como acabamos de ver, não foi dado ao homem por Deus. Deus nos dá ordem para obedecermos. Jamais Deus nos daria direito de desobedecê-lo. Esse direito veio do diabo. Lucas 13, 23. E disse-lhe um: Senhor,
São poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O pecado é a consequência do livre-arbítrio, e a consequência de ambos é a condenação eterna, é a porta larga. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Que fique claro, meus irmãos, por esse trecho dito pelo profeta Jeremias, que quem crê em Deus é conduzido pelos anjos do Senhor. Mas quem não crê em Deus é conduzido pelos anjos decaídos, é conduzido pelo inimigo. No trecho inicial que apresentamos, da sua carta aos Romanos, Paulo, falando ao povo daquela cidade, defende a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Deus faz o que quer com quem Ele quer. Nele está a plenitude do poder nos céus e na terra. Nos versículos 20 a 21, Paulo contesta a ousadia do homem de se rebelar contra Deus e de questionar a liberdade da criação de Deus. Paulo lembra, através de figuras, que Deus pode, a seu critério, criar pessoas para a salvação e pessoas para a perdição, pessoas para o bem e pessoas para o mal. Ele faz o que quer e da forma como quer. E isso é predestinação e é prerrogativa de Deus. Não cabe ao homem se insurgir contra os feitos ou contra as decisões de Deus. Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Nos versículos 22 a 24, Paulo responde a uma pergunta que circula até hoje no meio do povo de Deus. Por que razão Deus cria pessoas para a perdição e por que Ele permite ainda a existência do mal entre nós? Paulo esclarece que Deus suporta com muita paciência os vasos da perdição, as pessoas do mal, de forma a poder mostrar a sua ira e o seu poder, no final, contra todos os que se rebelam contra ele e contra as suas leis. E é também para demonstrar a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia preparados desde antes da fundação do mundo para a sua glória. E Paulo esclarece que esses vasos da salvação somos nós, gentios chamados pelo Senhor, que não são apenas aqueles dentre os judeus. Notem que quando Paulo fala que os vasos de misericórdia
foram preparados desde antes para a glória de Deus, ele está dizendo que nós fomos criados desde antes da fundação do mundo, para sermos do Senhor. E isso também é predestinação. Romanos 9, 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nos versículos 25 a 26, que encerram o nosso trecho inicial, Paulo justifica a predestinação dos gentios, que somos nós, como consta de uma promessa do Senhor que aparece no livro de Oséias, em que Deus diz que chamará de seu povo ao que não era seu povo, e de amada a que não era amada. E que aqueles a quem foi dito que não são povo de Deus, eles passarão a ser chamados filhos do Deus vivo. Somos nós, meus irmãos. A palavra de Deus nos ensina que Deus separou o povo de Israel, os judeus, para serem um modelo para a salvação. Mas eles precisavam cumprir com a lei. Como eles não cumpriram, Deus aboliu a lei. E trazendo uma nova aliança, o novo tratado da graça, ele estendeu a promessa até nós, gentios, para sermos salvos pela fé na obra de Jesus. Naturalmente, aqueles que foram por ele predestinados para a salvação. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Romanos 9, 25. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Oséias 2, 19. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e estes atenderão à terra. E a terra atenderá ao trigo e ao mosto e ao azeite, e estes atenderão a Israel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo: tu és meu povo. E ele dirá: tu és meu Deus. Louvado seja o Senhor. Hebreus 8, 8. Porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança.
não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Exaltado, glorificado, magnificado seja o Senhor Jesus. A predestinação é o pleno exercício do poder de Deus e do amor de Deus. Aceitar a predestinação é reconhecer a soberania do Deus Criador e o seu amor manifesto na vida daqueles que são dele, dos vasos que ele construiu para sua honra. Mas lembramos que Deus também predestina vasos para sua desonra, como já apresentamos. Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, foi um vaso criado para a desonra. Mas ele precisava vir para cumprir com uma missão. Rejeitar a predestinação do Senhor é tolice, é soberba e significa negar a palavra de Deus. Não pode Deus dizer que nos predestinou e o homem dizer que não predestinou, que tem livre-arbítrio. Deus é infinitamente mais poderoso do que todos os homens juntos. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você que diz que tem livre-arbítrio para decidir entre a sua salvação e a perdição, se você tem esse poder, salve-se a si mesmo. Salve-se agora. Vamos ver se você consegue. O homem, na sua arrogância ou desconhecimento, pode dizer durante toda a vida que tem livre-arbítrio. Mas no final, quem vai decidir a salvação é Deus, não é Ele. E os que negam a soberania de Deus, negam a Deus. E têm muito poucas chances de serem salvos. Negar a Deus e o direito que Ele tem de fazer o que quiser com quem Ele quiser é um pecado que será lembrado no juízo final. Romanos 3, 4. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Compreender a predestinação do Senhor
requer o conhecimento da palavra de Deus. E não há como errar, meus irmãos, porque está escrito. Aceitar a predestinação do Senhor implica no nosso reconhecimento da soberania de Deus. É uma prova da nossa humildade perante Ele. Na sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo nos revela que o Pai exaltou a Deus soberanamente e que o nome dele está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não podemos prosseguir nessa queda de braços com Deus. Jesus é soberano e é o Senhor. Ninguém consegue mudar essa realidade. Na sua segunda carta a Timóteo, Paulo nos afirma que o Senhor conhece os que são seus. Ora, se já são seus, então é porque foram previamente destinados por Ele para serem dele. Ou seja, foram predestinados. E prosseguindo, Paulo nos informa ainda que em uma casa não existe apenas vasos de ouro e de prata, mas existem também vasos de pau e de barro, sendo que uns são para honra e outros são para desonra, confirmando que também existem os predestinados para a perdição. Mas vejo que nem tudo está perdido para os vasos de desonra. Existe uma possibilidade. Procurem se purificar e se tornem vasos para a honra, para serem usados na obra de Deus. Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 2 de Timóteo 2:19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo, para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Negar a predestinação é negar a palavra de Deus, negar a soberania de Deus e negar ao próprio Deus, e é pecado. Infelizmente, é isso que está fazendo a grande maioria dos irmãos. A predestinação do Senhor é uma prova do amor de Deus e deveria causar em nós um sentimento de gratidão
e não de rebelião. É importante que não nos esqueçamos de que nós poderíamos simplesmente nunca haver nascido. Deus não tinha qualquer obrigação de nos criar. E por tudo que Ele nos fez, nós devemos dar graças a Deus durante todo o tempo. No uso do seu direito, o Senhor predestinou quem Ele quis, da forma como Ele quis. E assim está feito. Rejeitar a predestinação do Senhor é uma indicação de que a pessoa ama mais a si do que a Deus. E é possível que essa, então, seja uma pessoa predestinada para a perdição. Porque a palavra de Deus nos afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E entre todas as coisas, obviamente, está também a predestinação. Atos 13, 47. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação, até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Estavam predestinados para a vida eterna, meus irmãos. João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Efésios 1, 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Louvado e exaltado seja o Senhor, que já fez tudo por nós. Basta que nós agora creiamos e nos mantenhamos fiéis a Ele. Ele já realizou a obra. Tudo o que o Senhor determinou ou realizou previamente, antes da fundação do mundo, é predestinação. Deus faz o que quer, da forma como Ele quer. A palavra de Deus nos revela inúmeras ações realizadas por Deus antes mesmo dele criar o mundo em que nós vivemos. Algumas já apresentamos.
Deus dedicou o seu amor e o seu cuidado a nós que somos dele. Deus não criou o homem para o mundo. Ele criou o mundo para o homem. Mas quanto aos que são dele, na verdade, ele nos criou para a vida eterna no céu, junto a ele. E isso é predestinação. Nós estamos neste mundo apenas para sermos provados. Então, não neguemos a Deus para não sermos reprovados. Jeremias 1:4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. 2 de Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, pois vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. 2 de Timóteo 1:9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Notem, meus irmãos, que os nomes que constam do livro da vida estão escritos desde a fundação do mundo. Isso é predestinação. Sofismas são mentiras, enganos. E existem muitos sofismas circulando entre o povo de Deus, conduzindo ao erro os irmãos que não se dedicam ao estudo bíblico. As pessoas rejeitam a palavra de Deus e se agarram às palavras do homem. Confiam no homem, mas não confiam em Deus. Elas confundem o fato de sermos amados por Deus, de sermos importantes para Deus, com o sermos grandes diante de Deus, ou mais importantes do que Ele. Como podemos nos atrever a pensar que somos nós que decidimos se queremos ficar
com o Deus Criador do universo, para sempre ou não. Essa é uma soberba que promete levar muitos, mas muitos, tanto dentre os filhos de Deus, quanto dos seguidores de outras crenças, para o lago de fogo e enxofre. O Senhor não aceita soberba, nem insubordinação, nem afronta e nem desrespeito. Em Tiago 4,10 está escrito: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Na 1 de Pedro 5,6 também está escrito: humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Em Lucas 18,14 está escrito que qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Que fique claro para os irmãos que nós não podemos nos exaltar. É o Senhor quem nos exalta. Quando somos humildes perante Ele, quando somos fiéis a Ele, às suas leis e mandamentos. Sejamos sábios, irmãos. Sejamos humildes neste século para sermos exaltados no vindouro. Precisamos conhecer e aceitar a realidade de Deus, porque nós não podemos mudar a Deus e muito menos as coisas que Ele fez. Nós somos muito pequenos diante dele. Existem irmãos que dizem: predestinação não, eu não sou marionete de Deus. Que petulância! Digo eu, que petulância! Meus irmãos, de Deus eu quero ser marionete ou qualquer coisa que Ele deseje. Até mesmo porque é inútil se rebelar contra Deus. Se Ele quiser que você seja uma marionete, você vai ser. Vai gritar, vai espernear, mas vai ser. As pessoas desconhecem que Deus conduz aqueles que Ele ama, mas nos conduz em triunfo, nos livrando das armadilhas do mal, para que nós não tropecemos em pedra. Mas quanto a mim, meus irmãos, o que eu não aceito, em hipótese alguma, é ser fantoche do maligno. Quem se insurge contra Deus está sendo manipulado pelo diabo. Essas pessoas não têm a menor noção do tamanho de Deus e certamente irão se surpreender muito diante do altar, mas irão se decepcionar muito mais diante da realidade da justiça de Deus. Amemos ao Senhor e submetamo-nos a Deus e à vontade de Deus, porque é a vontade dele, do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, não é a nossa. Não há dúvidas, meus amados, de que Deus predestinou quem Ele quis. Mas nós, Ele escolheu, chamou e predestinou para Ele.
E ele fez isso não por mérito nosso, que fique claro. Ele fez isso por amor. Deus é amor. E ele sabe muito bem o que ele faz e com quem ele faz. Graças a Senhor por esta mensagem reveladora. Toda honra e toda glória pertencem somente ao Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Você deseja ser liberto? Quem estiver nos assistindo pelo YouTube já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estudando a Palavra de Deus, confiando na Palavra de Deus e não na palavra dos homens. Jesus nos deixou dito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é a voz dos homens, muito menos a voz do inimigo ou a voz do mundo. Cuidado!